gostar, né? Conforme falei na semana passada, eu vou dar continuidade ao texto que nós lemos. E eu queria contar para vocês algo que aconteceu comigo essa semana. Eu gosto muito de assistir filmes, séries, eu sempre falo isso aqui para a igreja. E essa semana eu iniciei, já estou finalizando, é uma minissérie. E o que me chamou a atenção naquela minissérie foi que, como ela é bem no começo, eu não vou nem dar nome, quem quiser depois me pergunta, eu falo, tá bom? É a história de uma mulher como uma outra qualquer. Está ali na casa e nas primeiras cenas é de uma mulher que está cuidando da casa, está lavando roupa, está cuidando dos filhos, está trabalhando, né? Está ali se relacionando com a sua família. E as primeiras cenas, elas são difíceis de engolir. Ela está correndo uma manhã, chamando os filhos para ir para a escola, acorda um, acorda o outro, e porque ela está atrasada, todo mundo se atrasou. E aí ela bate na porta de um, bate na porta de outro, vai preparando o café. E aí é interessante porque aquela movimentação na casa. E naquela movimentação toda, uns perguntam, mãe, onde está isso? Mãe, eu não estou achando isso aqui. E começa aquelas perguntas, né? E ela meio que parece uma barata tonta de um lado para o outro, né? Acudindo, né? E o marido perguntando, ai, isso aqui não está pronto? Nossa, você se acordou atrasada. E ela estaria agoniada, né? Tentando dar conta e ela mal consegue tomar o seu café da manhã. Aí ela vai trabalhar, todo mundo sai, ela é a última, ela vai trabalhar e chega lá, o trabalho também é pesado, é difícil, né? O chefe também pede coisa demais. E um dia ela pega e fala assim para o marido dela, nossa, eu estou sentindo um negócio estranho no meu seio. Nossa, parece um caroço. E aí ele bate rapidamente no ombro dela e diz, e ela vai para o médico. E aí ela faz os exames e a médica falou assim, olha, esse caroço que você tem aí, ele não é maligno. Ele parece maligno, mas ele não é maligno. O corpo vai mandando informações e ele forma isso como se ele estivesse meio que ressentindo. E aí ele manda isso daí para você, mas não é nada não, só que você tem que cuidar da sua saúde. E aí ela vai para casa, ela fala assim, nossa, mas como é que eu fiz isso? Ou seja, eu mesmo fiz isso comigo? Eu mesmo criei esse negócio? E ela vai para casa e ela fala assim, poxa, e ela fala para o marido dela, eu acho que eu estou com tumor maligno. E aí o homem mudou completamente. Aí ele chorou. Aí no outro dia ele levantou cedo, ele preparou o café, ele chamou os seus filhos. Enquanto ela estava falando isso, quando ela falou isso para ele, era para ver como é que ele ia se sentir. Só que ela não imaginava que no outro dia ele ia agir também. Enquanto ela contava isso para ele, a filha mais nova estava lá atrás da porta e ouviu. E a filha ficou assustada, contou para os outros filhos. Daqui a pouco a família dela estava tratando ela tão bem que ela não conseguiu desmentir, porque ela doente, para a família, ela sentia melhor do que ela sã. E a história desenrola a partir daí. E eu fiquei pensando, os nossos relacionamentos, por muitas vezes, podem ficar desse jeito. A gente está ali,
está vivendo, está andando, está passando as nossas coisas. E às vezes parece que nem a nossa família está nos enxergando. Parece que nem eles estão vendo o que a gente está passando. Parece que o valor da gente só se dá quando então a situação está muito ruim. E eu fiquei pensando, falei, gente, essa mulher tem uma família que ninguém a enxerga, ela não é vista, ela não é percebida. E por isso me chamou a atenção esta minissérie. E eu falei, às vezes a vida é assim. Às vezes os relacionamentos são assim. A boa notícia é que hoje eu queria te chamar, ou até relembrar, que com Jesus não é assim. Que com Jesus não é assim. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. O mesmo texto da semana passada. E hoje eu queria dar trazer um outro ângulo dessa história, né? Ou acrescentar aquilo que já foi dito, mas de uma outra perspectiva. Com Jesus, hoje eu quero te convidar a relembrar o relacionamento que você tem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero te convidar a reafirmar esse relacionamento, aprofundar esse relacionamento. Hoje eu quero te convidar a lembrar daquele primeiro dia que você falou assim, eu quero ter um relacionamento com o Senhor, porque Jesus Cristo não mudou. Isso é maravilhoso. E a palavra de Deus diz o seguinte, Lucas capítulo 13, a partir do verso 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que a prendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Esse é Jesus. E por que eu lhes convido a pensar um pouco na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e quem Ele é, nesse seu relacionamento que você mantém com Ele? É que o Senhor Jesus Cristo nos vê. Nos vê. E não nos vê como as pessoas geralmente vê. A gente passa, um fala bom dia, outro fala boa tarde, está tudo bem, daqui a pouco a gente nem lembra quem foi que cumprimentou, porque às vezes a gente faz isso, não é verdade? Eu te cumprimentei, aí eu não lembro se eu te cumprimentei. Eu faço isso muito. Então eu vi a pessoa, vi nada. Mas Jesus nos vê, olha o que diz a palavra do Senhor no verso 12. Ao vê-la, mas o olhar de Jesus Cristo não é só enxergar que uma pessoa está ali, Ele nos vê e vê o nosso estado, a nossa situação, a nossa condição. E por que eu estou falando isso? Porque nós somos importantes para o Senhor, você é importante para o Senhor, você tem valor para o Senhor, entendeu? Você é muito especial para o Senhor. Então quando o Senhor olha, Ele não olha como qualquer pessoa olha para você. O Senhor olha e Ele vê como é que você está nesse momento.
momento o Senhor está olhando para você e Ele sabe como você está. Ele sabe qual é o seu estado, diferente do dirigente, porque, gente, olha o que ele diz, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz. Ao vê-la, Jesus chamou à frente: mulher, você está livre da sua doença. Mas olha no verso 14 o dirigente, que é uma outra pessoa qualquer, às vezes pessoas que a gente está se relacionando, indignado porque Jesus havia curado no sábado, e ele diz assim: há 6 dias que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses outros dias. É como se ele, são 18 anos talvez lidando com aquela mulher encurvada, são 18 anos aquela mulher entrando e saindo, e aquele dirigente vendo aquela mulher, são 18 anos, que fosse menos, que fosse um mês, que fosse 2 meses, mas na realidade ele não percebeu que aquela mulher estava encurvada, e que aquilo era um motivo para glorificar ao Senhor. Então ele via, mas não via. Ele via aquela mulher, mas não percebia o seu estado, o seu sofrimento, a sua dor. Ele não tinha empatia, ele não tinha compaixão, ele não tinha nada. Mas Jesus não. Jesus, ele olha e ele te vê, ele vê o estado que você vê e ele não aceita isso. E ele sabia que eram 18 anos, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Então, verso 16, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Olha, ele fala assim, longos anos, é muito tempo para uma pessoa ficar encurvada. E quando o Senhor vê o nosso estado, e quando ele é como se ele estivesse nos conscientizando de como é que nós estamos. Isso também nos ajuda a ver como é que nós estamos. Quando o Senhor olha para nós e nos vê em nosso estado, Ele possibilita que nós, que também já estávamos encurvados, e que então a zona, né, de olhar se limitava para baixo, né, não permitia então que aquela mulher pudesse vislumbrar a vida com um olhar mais abrangente, mas extremamente limitada, porque estava encurvada. Quando o Senhor olha para nós e vê o nosso estado, Ele permite que nós também possamos nos olhar, possamos nos ver, possamos mudar. Então, eu quero te convidar a se aproximar um pouco mais do Senhor Jesus. Não é qualquer pessoa da qual eu estou falando. Eu estou falando de uma pessoa que, quando então Ele se aproxima de você, Ele te vê, Ele te enxerga, Ele vê além do que talvez você esteja mostrando. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Se relacionar com alguém que olha para você e pergunta assim: como é que você está? E espera para que você possa dizer como é que você está. Se relacionar com alguém que olha nos seus olhos e você diz: está tudo bem? E ele pergunta: mas está tudo bem mesmo? Se relacionar com alguém que, quando você caminha, ele fala assim: hoje o seu passo está diferente, o que está acontecendo? Se relacionar com alguém que, quando você está falando ao telefone, a sua voz está diferente, o que aconteceu? Está tudo bem mesmo? É como esse Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu te convido a ser mais íntimo dele. Ele continua o mesmo, ele continua sendo bom, ele continua sendo bom, e o Senhor está nos chamando a ter esse olhar um pouquinho mais delicado sobre nós mesmos. O Senhor vê que a gente está sem visão, mas Ele quer devolver essa visão para nós. É maravilhoso, meus irmãos. O primeiro ensinamento que eu tive desse texto é que Ele nos vê. E Ele nos vê, não vê como qualquer outra pessoa. Ele olha o nosso estado, a nossa condição. E eu confesso que é maravilhoso saber que tem alguém que olha para mim de uma forma extremamente singular. Não é bom saber isso? Esse é o nosso Senhor Jesus. E a gente não pode esquecer. Porque se a gente esquece, nós também não
temos esse relacionamento com Ele. E a igreja, de alguma forma, em algum momento, faz isso. Esquece de quem é Jesus, aquele que nos vê e nos enxerga de fato. Isso é maravilhoso. Então, quando você acordar amanhã, né, você possa dizer: o Senhor vive, Ele continua sendo bom. Amém? Amém. Glória a Deus, não é verdade? Ter um relacionamento com alguém assim é maravilhoso. Dizem que as mães e os pais, eu digo de uma forma geral, né? O filho entra em casa, o jeito que ele fecha a porta, o jeito que ele sobe a escada, que desce, que ele vai para a cozinha, já as mães já ficam atentas. Agora pensa numa pessoa melhorada, né? Esse é Jesus. É uma mãe melhorada. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo faz uma comparação, né? Faz uma comparação da galinha, né, que pega os seus pintinhos, coloca debaixo das suas asas, né? Uma comparação assim de mãezinha, entendeu? Né? Essa comparação da paternidade, da maternidade. Então bota aí 100 vezes, mais um bocadinho. Esse é o Senhor Jesus, que quer continuar se relacionando com você. Amém? Segundo ensinamento que eu tive desse texto é que Ele quer nos devolver o nosso estado de retidão. Ele não só quer olhar para a gente, ver como é que a gente está e dizer: o negócio aí está difícil com você, hein? Não, o Senhor Jesus não é isso que Ele quer para nós. Ele quer o melhor. Ele quer nos endireitar, né? E a questão não é nos endireitar, talvez como algumas pessoas pensam, né? Vamos ler aqui. Olha, Ele quer nos devolver ao estado de retidão. Verso 13. Então, Ele quer tanto isso que Ele impôs a mão sobre as mulheres. Primeiro Ele declara, depois Ele impõe. Ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Olha que maravilha! Então Ele quer que você saia daquele estado de tristeza. Ele quer que você saia daquele momento de amargura. Ele quer que você saia daquele sentimento de sem valor. Ele quer que você comece a colocar limites. Ele quer que você comece a dizer não para algumas coisas que não são boas para você. Ele quer que você reconheça o seu valor. E por que eu digo isso? Baseado no que eu estou dizendo isso? O próprio Senhor Jesus Cristo pega e fala assim: eu não os chamo de servos, mas eu os chamo de amigos. Porque o Senhor não nos olha como alguém que vai servir. Ele foi o primeiro a servir, Ele foi o primeiro a abaixar, pegar uma toalha e lavar os pés dos discípulos. Então, quando o Senhor impõe as mãos sobre nós, quando o Senhor vai até aquela mulher e impõe a mão sobre ela, Ele quer dizer isso: olha, eu quero te tirar desse estado, dessa doença que está te limitando. Eu quero te tirar desse estado em que você não consegue enxergar o óbvio. Eu quero te tirar desse estado de tristeza, de depressão, de angústia, de sofrimento que assola os seus dias já faz muito tempo. Eu quero que você aprenda a se valorizar como uma pessoa que é chamada filha, filho de Deus. E você parar de agir como se fosse um escravo, dependente do outro falar as coisas, do outro dizer as coisas sobre você. De você só ter valor, por exemplo, quando o outro diz que você tem. E por isso Ele impõe as mãos e isso é endireitar aquela mulher. E eu não estou falando aqui de pecados, meus irmãos. Esquece. Os pecados que a gente comete é pequeno para o que Deus quer endireitar.
gente perdeu porque anda muito encurvado. Que é estar à imagem e semelhança de Deus. Devolver algo que a gente foi perdendo no decorrer da vida, no decorrer dos relacionamentos, no decorrer das decepções, no decorrer dos sofrimentos que a vida traz. O Senhor quer lhe devolver isso. E hoje você precisa lembrar e correr para Ele e diz assim: Senhor, me ajuda a perceber que o Senhor impôs as suas mãos sobre mim. Me ajuda a perceber que o Senhor quer me endireitar. Me ajuda a perceber que o Senhor quer transformar a minha vida, me tirar daquele lugar que está acabando comigo, que está me tirando o sorriso. E eu sei, meus irmãos, que tudo que a gente tem vivido não tem sido fácil. O tempo que nós estamos vivendo não tem sido fácil. Mas eu não me lembro de ter visto a igreja, de forma geral, com um semblante tão caído quanto tenho visto. E quando eu digo a igreja, eu não digo só esta. Eu digo da igreja, com um semblante tão apagadinho. A gente sorri muito pouco. Eu almejo que as coisas mudem. E aí isso me faz lembrar que tinha os dois irmãos, lembra? Filho pródigo. Mas o filho mais velho, ele vivia como se as coisas não fossem boas, embora tudo estivesse à disposição dele. Ele vivia triste, carrancudo, com remorso, com raiva do irmão, e assim até despeitado ali com o irmão, e irritado com o pai. Embora o pai disse: tudo que eu tenho é teu, você podia fazer isso a hora que você quisesse. Ou seja, ele tinha, mas não desfrutava. E às vezes a gente não está percebendo isso, que nós temos, só não estamos desfrutando. Está na hora das coisas mudarem. Então, volte a lembrar quem é Jesus para você. Que Ele impõe a mão sobre a sua vida, lhe abençoando, lhe endireitando, trazendo de volta aquilo que você tinha, a alegria. Isso é maravilhoso. E o terceiro ponto é exatamente isso. O Senhor quer devolver a alegria de viver para nós. É interessante que o slogan dessa igreja é resgatando a alegria de ser igreja, de ser cristão. Onde que a gente perdeu? O Senhor quer nos devolver isso. E como é que Ele faz isso? É poder viver adequadamente, não sem problemas, mas é poder se levantar, né? E poder viver o melhor que pode viver. Eu olhava nessa semana, eu falei: nossa, como o tempo passou rápido, como as coisas passaram rápido, parece que não deu tempo de eu terminar tudo que eu tinha que fazer. Então parece que o tempo passou igual para todo mundo, não é verdade? Mas para mim eu achei que passou rápido demais. Então eu não vivi adequadamente essa semana. Alguma coisa aconteceu que eu não vivi adequadamente. O Senhor quer nos devolver a alegria de viver. Quer nos colocar num lugar onde a gente possa se sentir seguro, amado, bem visto. Vocês querem ver que maravilhoso? É o Salmo 40. É o Salmo 40. O Salmo 40, eu vou ler na linguagem viva. Não, da mensagem, né? Desculpe. O Salmo 40 é o salmista falando assim, né? Porque ele não está falando que ele está num poço real, mas ele está falando que essa vida dele aí fez isso, ó. Eu esperei pelo Eterno. Finalmente Ele olhou para mim.
Na realidade, ele deveria ter escrito assim: finalmente eu vi que ele olhou para mim. Entendeu? Porque ele sempre olha para a gente. Não é verdade? Finalmente ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama, ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Este é o Senhor. Ele sabe que a gente está no fosso, ele sabe que a gente está sujo, e ele sabe que a gente precisa de uma mãozinha. E aí ele coloca essa mão sobre nós, nos tira daquele lugar que é difícil sair sozinho, nos limpa a roupa. E como é que eu sei que ele limpa a roupa? Porque quando Jesus Cristo se encontra com aquele homem que estava endemoniado, e que todo mundo foi lá depois para ver, ele estava limpo e vestido. Isso é devolver a dignidade de alguém. E quando a gente se sente digno, a gente passa a viver melhor. Isso é viver uma alegria, uma vida alegre. Não é não ter problemas, mas é se sentir digno. Eu fiquei pensando naquela mulher do filme. Ela estava ali, ela fazia tudo, mas era como se ninguém pudesse ver. Ou seja, a casa não lhe tinha dignidade de ser chamada mãe, mulher, esposa, seja lá o que for. O Senhor nos devolve a dignidade. Então olha o que ele diz: ele me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar a sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Este é o Senhor que quer te assegurar, que quer dar a você a dignidade, te vestir de novo, te colocar uma roupa limpa, entendeu? Para você enfrentar o dia a dia bem. Eu fico pensando que é isto que é viver bem. É se olhar e falar assim: ok, que alguém não reconheça quem eu sou, mas acontece que eu tenho um Senhor que reconhece, e Ele me ensinou também a me reconhecer como uma pessoa digna. E aí você mesmo coloca limites, então você passa a viver melhor. O que o Senhor quer devolver para você é um sorriso no teu rosto, um sorriso de verdade. Ainda que você tenha rugas, porque você sorri mais, elas demoram para poder fazerem marcas. Vocês entendem o que é isso? Isso é maravilhoso. Esse é o Senhor com o seu toque te devolver dignidade. E quando a gente tem relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, estas coisas passam a ser essenciais nas nossas vidas. Porque Ele diz o seguinte: eu te vi e eu sei aquilo que você está passando não é bom. Então eu vou tocar em você, porque eu quero devolver a você a alegria de viver. Isso que o Senhor quer dar para você. Amém? Você quer receber isso do Senhor? Então relembre o relacionamento que você tinha com Ele. Retorne essa aliança. Retorne essa intimidade. E quando você estiver se esquecendo, é porque alguma coisa aconteceu, ou seja, você voltou a encurvar de novo. Quando a gente vai esquecendo e vai se deixando levar por essas situações que nos encurvam, por essa situação que nos limitam, é porque a gente não consegue ver quem está ao nosso lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, porque tem alguém perto de mim. E Ele quer me devolver a alegria. O Senhor quer devolver a alegria para você. Quer devolver a alegria para você. Tá difícil? Tá, às vezes tá, não é verdade? Eu sei que tá. Não é sempre, mas eu sei que tá. Às vezes tá muito difícil. O Senhor quer devolver esta alegria para você hoje mesmo. Hoje mesmo. Então, relembre com quem é que você está se relacionando, que é o Senhor Jesus. É o melhor relacionamento que a gente podia ter. E por último, para concluir essa, né, eu vou cantar uma musiquinha com vocês. Todo mundo vai cantar. Ela é muito bonita.
E o Senhor também quer devolver um novo cântico aos nossos lábios, assim como Ele fez com a mulher. E então Ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. E o que ela fez? Ela louvava a Deus. O Senhor quer te devolver aquelas manhãs em que você acorda e começa a cantarolar. Diz que a pessoa, quando acorda e começa a cantar, é porque ela está amando. E se tem uma coisa que deixa a gente realmente feliz da vida, é quando a gente está amando. O Senhor quer te devolver isto. Um novo cântico. Um novo cântico na sua boca. Se levantar e cantar e dizer assim: eu estou vivendo um novo relacionamento que me trouxe esperança, que me trouxe alegria, e eu vou cantar. Quando eu percebo que eu estou ficando meio ruimzinha, quando eu percebo que tá difícil, eu coloco uma canção lá, que é uma canção que eu já mandei lá no grupo da igreja, mas eu posso mandar de novo para vocês lembrarem. E a canção diz assim: Senhor, foram meus pés. E aí eu começo a cantar aquela canção. Aí a louça já não ficou pesada. Aí a casa já não está tão difícil para limpar. E aí o dia fica diferente. O Senhor quer te devolver. Você deve se lembrar do dia que você se levantou e já foi cantando. O Senhor quer te devolver isso. E aquela mulher, ela se endireitou e ela começou a cantar louvores ao Senhor. E sabe de que música que eu lembrei, meus irmãos? Sabe de que música que eu lembrei? Uma canção que a gente já ouviu muito. Vocês vão me ajudar. Eu falei, gente, não é que é verdade? Eu só vou mudar um negocinho, mas vocês vão cantar comigo. E a canção é assim. Quando chegar no ponto, vocês falam o que eu tinha que falar, tá bom? Havia um homenzinho que andava num caminho, que morava numa casinha. A vida era um dia